um tema de confronto para a sua vida. É uma pergunta: quem é que faz o que gosta? Aí de repente você até responda: não, eu faço o que eu gosto, o que eu não gosto eu não faço. Eu queria que durante a palavra dessa noite você repensasse isso. Não existe a menor possibilidade de ser um servo de Deus e fazer o que gosta. Servo não tem condições de fazer o que gosta, porque o servo faz aquilo que o seu Senhor ordena. Ele vive para obedecer ao seu Senhor. Então, fazer o que gosta não compete a um servo, compete a um Senhor. Então eu diria que você pode fazer juntamente comigo uma oração nessa noite: Senhor, me ajuda a fazer também aquilo que eu não gosto. Senhor, me ajuda a ser obediente nas coisas que eu não concordo. Senhor, me ajuda a ser fiel, mesmo quando há uma luta dentro de mim, para ser fiel a esse ponto. Amém, queridos? E por sinal, eu não escolhi o texto, porque eu estou pregando em sequência. Semana passada a Bianca falou sobre os trabalhadores da vinha, e eu vou continuar, Mateus capítulo 20, a partir do versículo 16. A palestra de sábado, o ensinamento de sábado vai falar sobre servir, e nós vamos falar sobre servo hoje também, né? A palavra está direcionando para isso. Nós estamos trabalhando a visão desse ano, que esse ano é um ano de celebrar. A gente pede muito e às vezes celebra pouco. Esse é um ano de celebrar a simplicidade e a presença de Deus. Aí você chega num culto, né? O pessoal da antiga aqui de Rio do Ouro está relembrando o tempo que não tinha ar-condicionado, né? Relembrando aí os ventiladores. Para quem tem pouco tempo de vida, o nome daquele negócio que roda ali, aquilo ali é ventilador. Chegar num culto, né? Dessa forma, em que a arrumação da igreja também está à moda antiga, né? Teve casamento que sexta-feira, e aí a arrumação da igreja está diferente. Não está com aqueles corredores que vocês estão acostumados. Para pastor é ótimo, porque a gente faz a filmagem e a igreja está lotada, né? Dá para sair uma foto bonita, todo mundo juntinho aí. Para a mídia também vai gostar. Mas mais do que você gostar de estar aqui ou não gostar, como eu acabei de falar, é o que você veio fazer. E você veio servir. Essa semana, vocês me ofereceram, me abençoaram com uma semana de férias. Eu não estive aqui na quarta-feira, e que semana maravilhosa, porque eu pude fazer o que eu gosto. Como eu falei, eu ganhei esse diário aqui. Eu trouxe para os irmãos verem, né? Eu falei semana passada, ganhei esse diário da irmã Maria Luísa, que ela trouxe direto lá da Espanha. E aí, folhas brancas. E olha o que eu fiz essa semana, né? Coisa boa. Fazer minhas devocionais, escrever, porque depois eu gosto de reler. O que eu falo agora, irmãos, daqui a meia hora eu não lembro mais de nada. E o que eu escrevo também não. Então, poder escrever para depois relembrar, pelo menos para ler e falar assim: por que eu escrevi isso aqui, né? Mas fazer o que eu gosto, ler a Bíblia, ler mais uns 2 livros ao mesmo tempo, fazer uma salada, né? Ali, pastor Dalci, inclusive na virada do ano, falou sobre você ter um ano de sabedoria, e inclusive que você lesse não somente a Bíblia, mas também outros livros. Então, eu estou lendo Confissões de Agostinho, livro novinho, lançado em 300 e pouco depois de Cristo. Um outro livro de filosofia, falando sobre os estoicos, só frases novas também, mais de 2000 anos atrás, mas que edifica a minha vida. Fiz o que eu gosto. Essa semana então eu fiz o que eu gosto. Mas o restante do ano não vai ser assim. Eu vou ter que fazer muita coisa que eu não gosto. Sexta-feira eu vim fazer um casamento aqui da irmã do meu querido Joabe. Coisa boa, fazer casamento eu também gosto,
né? Por isso as pessoas me convidam. Eu cheguei aqui, quando eu desci do carro, estacionei ali do lado. Aí quando eu desci do carro, eu vi um barulho assim, tchac, 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 tchac. Falei, será que eu pisei no chiclete? Aí quando eu olhei o pé, abri uma boca nos 2 sapatos, irmão, eu nunca vi disso. Meu sapato já abriu, soltou o solado, mas dos 2 ao mesmo tempo, eu nunca vi isso. Mas abriu, ficou igual o sapato de palhaço, sorrindo assim, abrindo as 2 bocas. Aí quando eu cheguei aqui, que ele falou assim, não tem como não, se você subir vai soltar o solado todo. Liga para Lucas. Lucas estava aqui em Maria Luísa, aqui na frente, encerrando o expediente de trabalho dele. Liga agora, liguei, traz um sapato aí. Maria não está aqui, não sabe até hoje. Vai saber pela live, né? Vou devolver terça-feira. Está lá o sapato. Me salvou para realizar o casamento. Mas quando você faz o que você gosta, nada te aborrece, né? Está fazendo ali, tranquilo, abençoado. O casamento foi maravilhoso. Como é bom fazer o que gosta. Durante o dia, de repente, hoje você fez algo que gosta, né? Os jovens foram para a cachoeira. Pirineus. Quem não gosta, né, de Pirineus? Você pode até não gostar da estrada, mas lá é maravilhoso, né? Pirineus é maravilhoso. Como é bom você tomar um banho de rio. Mas chegar aqui... Tamires não gosta não, né? Mas chegar aqui na EBD, debaixo de um calor, o sol estava longe de se pôr quando nós chegamos aqui, solzão. Isso é fazer o que você não gosta, mas fazer porque precisa fazer. Vir ao culto, depois que o pastor e outras pessoas, a diaconia colocou aí, traga água. Isso já é um sinal o quê, né? Irmãos, se puderem, traz água. Isso já é um bom motivo para você desistir e não vir. O que está acontecendo? Não é simples fazer algo para Deus, sabendo que nem sempre você vai fazer o que você gosta. Mateus 20, versículo 16. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Permaneça aí com a Bíblia aberta, ou olhando aqui para o data show. Olha o que o texto está dizendo. Jesus, depois que conta aquela parábola da vinha, que a Bianca pregou semana passada brilhantemente, ele fala: olha, quer me seguir? Os últimos serão os primeiros, e às vezes os primeiros ficarão por último. Jesus trabalhando no coração deles a questão da humildade, que no reino o que manda não é a questão de posição, o que manda não é onde você está. O importante é que você esteja perto, é celebrar a presença. Numa noite como essa, o importante não é se está calor, se está fresco, se está geladinho ou não. O importante é que nós estamos celebrando a presença de Deus aqui em nossas vidas, amém? E que Ele faz milagres. Os milagres notórios, né? Como Jefferson falou, nem sei quantos metros de altura eu voei, só sei que eu caí dentro de uma vala. Rafael nem sabe como foi atingido. Isso é milagre notório. Mas respirar, ter saúde, ter vida, é um milagre. Todos os dias, se você reparar, tem alguém ali na antiga Santo Antônio sendo velado. Alguém não está mais aqui, tem uma família chorando e você está celebrando, e algumas pessoas você nem sabe, nem fica sabendo. Silva Jardim inteira está mobilizada pelo falecimento de um oficial do Corpo de Bombeiro, muito amado, muito querido, que em tudo quanto status está falando desse rapaz. Pensa num rapaz bonito, bem sucedido e jovem, mais novo do que eu. A família está chorando, então estar aqui é um motivo para celebrar. Mas olha o que Jesus fala: vocês precisam entender que vocês não têm que estar preocupados com status, com posição. Vocês são servos. Nós estamos indo para Jerusalém.
E lá, o Filho do Homem, ele falando dele, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos líderes da igreja, que deveria estar me servindo, mas eu vou ser entregue nas mãos dele. Eu vou ser entregue e eu vou ser zombado. Eu vou ser crucificado. A prova do que Jesus já estava dizendo para eles: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Nós estamos indo numa direção e eu vou sofrer. Eu sei que eu vou sofrer. Eu sei o que eu vou passar. Eu sei todas as dores que eu vou passar, mas eu tenho que ir. Porque eu não posso fazer o que eu gosto, mas eu tenho que fazer o que o meu Senhor mandou fazer. Você sabe da história que daqui a pouco nós vamos ler em algum sermão, nem sei em qual mês desse ano, no livro de Mateus, quando ele fala: Pai, se for possível, faça o quê? Passa de mim esse cálice. Jesus deixando claramente: eu não gosto de sentir prego nas minhas mãos. Eu não gosto de sentir prego nos meus pés. Eu não gosto de receber chibatadas com pontas de ferro, que quando bate na costela, arranca a carne com tudo. Eu sei que eu vou passar por isso, mas discípulos, Jesus chama a parte. Eu estou indo, subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes, já vou ser traído, aos mestres da lei, conhece a lei, conhece a profecia, mas eles vão me pegar. Eles me condenarão à morte, eles me entregarão aos gentios, eles vão me entregar a gente que não me conhece, eles vão zombar de mim, eles vão me açoitar, eles vão me crucificar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Continue, versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos. Olha que maravilha. Responderam eles: sabem de nada, né? Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quero ler junto com vocês o último versículo, vamos juntos? Tal como o Filho do Homem... Depois que Jesus fala que eles estavam indo para um lugar em que ele sofreria, a mãe de Tiago e João, do nada, no meio ali daquela caminhada, faz um pedido a Jesus. Ainda agora há pouco o irmão Gilberto estava dando uma palavra de oferta, e tinha muita gente conversando. Aí Kate foi e falou assim: as pessoas parecem que não estão prestando atenção. Às vezes acontece isso, eu estou falando, as pessoas estão conversando também. E na época que Jesus também estava aqui, tinha isso também, vocês viram? Jesus acabou de contar uma parábola. Jesus falando sobre humildade, sobre entrega, que ele morreria, que ele estava indo para ser crucificado. Aí a mãe de Tiago e João, discípulos próximos, Jesus vivia na casa deles, na casa de Zebedeu. Se você assiste um pouquinho aí do The Chosen, você está acostumado a ver, né, constantemente Jesus lá entre a família de Zebedeu. E a mãe vai fazer uma pergunta absurda, de tipo de gente que está andando com Jesus há anos, mas não presta atenção em nada. O ministério de Jesus aqui na terra foi cerca de 3 anos. Isso quer dizer que aquela mulher e aqueles filhos, o Zebedeu e a família toda, já convivia com Jesus há pelo menos 3 anos. Mas tem gente que está há 30.
tendo as mesmas atitudes, os mesmos questionamentos, requerendo as mesmas coisas que Jesus já disse. Não é assim. Não é assim que um servo vive. Não é assim a conduta de um servo. Servo não tem como fazer o que gosta. Servo só tem a ordem do seu Senhor. Repita comigo, vamos juntos. Servo o maior bem que ele tem é um Senhor para servir. O maior bem que um servo tem é um Senhor para servir. Então o seu maior bem não é o seu ministério. O seu maior bem não é a casa, não é o carro, não é a sua família, não é aquilo que você conquistou aqui nessa terra. Um cristão, um discípulo de Jesus, ele tem como o maior bem, a maior virtude que ele conseguiu encontrar na vida, é um Senhor para servir. Talvez eu esteja desapontando, porque a maioria das pessoas hoje são incentivadas por próprios falsos profetas, que ao chegarem na igreja, haverá um Senhor para servir os membros e dar tudo aquilo que eles têm direito. Mas qual é o direito do servo, meus irmãos? O direito é servir. É viver para servir. Então nessa noite, se você quer virar a chave da sua vida em 2026, crescer espiritualmente, vira essa chave no seu coração, na sua mente, em que diga: Senhor, que bom que eu tenho um Senhor para servir. Que bom que eu não estou abandonado, que bom que eu não estou largado, que bom que eu tenho uma função para existir aqui nessa terra. Eu existo para servir. Que bom que nessa caminhada em que os últimos serão os primeiros, eu não sei qual é a minha posição, eu não sei há quanto tempo eu estou. Eu, por exemplo, poderia ficar chateado, porque eu me batizei aos 9 anos de idade. Vou fazer 48 agora em julho. Então eu estou há muito tempo nessa caminhada cristã. E eu poderia requerer: Senhor, eu estou há mais de 30 anos servindo, então eu tenho que ter uma posição melhor. Mas Jesus, ele diz que os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, a humildade é a chave para abrir portas. Nos últimos versículos ele diz: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, é mais que servo. Quer ser bem-sucedido no reino de Deus? O bem-sucedido não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, não é aquele que tem posição máxima na igreja, não é aquele que dá ordens. O bem-sucedido na igreja é aquele que serve mais, é aquele que se reconhece como um escravo. Nesses dias atrás eu ouvi uma palavra bonita do Felipe. Eu creio que ele não está aqui porque ele tem acompanhado a sua mãe, Manéia. Temos que continuar orando pela Manéia, ainda está se recuperando. E aí nós tivemos uma reunião com o Ministério do Louvor, e eu falei com ele: olha só, Felipe, você vem nesse tempo aí, sempre que o Ministério do Louvor precisa, você vai lá e toca a bateria, mas eu quero que você esteja envolvido no Ministério do Louvor, eu quero que você faça parte de escala, e não quando precisa. Você serviu até aqui, eu quero que você esteja envolvido. Ele falou assim: pastor, eu aprendi uma coisa, na igreja eu faço aquilo que precisa. Onde estiver precisando, se me chamar, eu vou. Eu falei: esse é o pensamento. Você não é hábil para fazer tudo, mas se você já tiver à disposição simplesmente de chegar e falar assim: eu não sei fazer massa. O templo de Varginha foi construído por mutirão, e o templo daqui foi construído por mutirão. Eu já trabalhei como servente de pedreiro, mas o que eu mais sei fazer, pelo menos na época, quando eu aguentava, era carregar peso. Então, qual era a função que eu queria estar? Eu queria estar na pá, enchendo carrinho, ou carregando balde, né? Era onde eu poderia exercer. Mas o povo mesmo, a galera boa mesmo, estava lá com colher na mão, que eram os pedreiros. Eles estavam fazendo acontecer, mas para fazer acontecer tinha que alguém carregar o balde. E lá em cima tem uma cinta muito pesada, de 1 metro de altura assim, por 13 metros de largura, que foi um mutirão tão pesado que começou às 7 horas da manhã, só terminou 2 horas da tarde, que teve um rapaz que desmaiou, que a gente não podia parar. Então, nessa hora,
Quem pega um balde do baixo, dá para o segundo, o outro para o terceiro, outro para o quarto, e o balde chega lá em cima, porque a igreja não tinha dinheiro para contratar uma empresa, né, para vir com um caminhão e encher aquela cinta, e muitas igrejas fazem assim. Você está ali para servir. É para servir. Onde Deus falar assim, ó, tem um lugar aqui. Aí você pensa assim, mas eu não gosto de fazer isso. Mas é aqui. É exatamente aqui que está precisando de alguém. A missão sempre será revelada, em particular, para os discípulos. Jesus fala ali para a multidão, conta a parábola, mas na hora de revelar a missão, na hora de revelar os segredos, ele chega os 12 ali à parte, ele chama os discípulos à parte e fala assim, estou indo para Jerusalém para cumprir a minha missão. Eu tenho falado, irmãos, que aqui na igreja, em qualquer igreja aqui em Rio Bonito, você vai encontrar crentes, membros de igreja e discípulos. Aquele que crê será salvo. Amém. Crente que crê em Cristo será salvo. Todo aquele que crê, confessar com a boca e crer no coração será salvo. Mas se você está satisfeito com isso, amém, que Deus te abençoe. Você vai para o céu, mas se você quer viver algo mais profundo, uma vida com Deus, começar o céu na terra, você precisa ser discípulo. É onde Deus vai chamar você para perto e vai revelar para Ele, para você, qual é a sua missão, qual é o seu propósito. E aí, mesmo servindo, mesmo que as coisas sejam pesadas, você se sentirá feliz. Não por fazer algo que você gosta, mas por saber que você está no centro da vontade de Deus, que você está obedecendo, que você está cumprindo. Desde o começo, o Cristo é sempre condenado, zombado, açoitado e crucificado pelos chefes e mestres. Perceberam que Jesus denuncia, eu estou indo para Jerusalém e lá eu serei entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Desde o começo, o cristianismo sempre é perseguido, crucificado, condenado, zombado, açoitado por chefes e mestres. E nem sempre esses chefes e mestres são chefes e mestres de Estado, não. Políticos, como talvez você acredite que eu esteja falando do imperador romano. Muitas vezes o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, o verdadeiro cristianismo é perseguido dentro dos templos. Porque quando se fala a verdade, muitas pessoas são prejudicadas. Não se torna atrativo. Quando você confronta que o caminho, de fato, que Jesus ensina para um discipulado é um caminho de humildade, para você ser humilde de coração, e Jesus chegar e falar assim, é aqui meu filho, eu quero você servindo aqui, eu quero você adorando aqui, eu quero você nesse lugar, e você fala, não, se não for do meu jeito eu não quero. Acabou ali. Sua relação senhor e servo acabou. A igreja que você faz parte é uma igreja cristã. Amém, queridos? É uma igreja que deseja servir a Cristo. E você saiu do seu lar numa noite como essa, de calor. Amanhã vai chover, amanhã vai refrescar, mas de repente domingo vai estar um solzão de novo. Deus vai fazer questão, estou brincando. Não tem nada a ver com. Você vai sair de casa e vai tomar uma decisão. Eu preciso ser confrontado. Deus me confronta. Deus me corrige. Vou contar uma história aqui que eu assisti essa semana. Tem um pastor que ele está em alta aí. É um pastor batista, por sinal. Muita gente repostando os vídeos dele. E ele contou uma história. Eu não vou citar o país não, porque hoje falar as coisas em live é meio complicado. Mas um país aí que é conhecido por perseguir a igreja.
os cristãos de lá fizeram uma reunião com vários pastores. E nessa reunião compareceram vários pastores, menos 2. Nesses lugares dá para reunir os pastores e saber quem falta, né? Porque não são tantos assim. Faltaram 2. Ficaram preocupados porque faltaram os 2. E depois chegou a notícia que aqueles 2 tinham sido presos. E o vilarejo ali ao redor, todo mundo começou a chorar, chorar e chorar. E aí aquele pastor brasileiro que estava visitando o local pensou assim: nossa, esses 2 são muito queridos mesmo, né? Poxa, tá todo mundo chorando tanto assim porque eles foram presos. E aí ele perguntou: por que eles estão chorando tanto assim? Esses pastores são muito amados? E a resposta deles foi o seguinte: não, eles não estão chorando por causa dos pastores que foram presos. Eles estão chorando de tristeza diante de Deus, questionando: Senhor, o que nós fizemos que nós não merecemos ser presos? Por que só eles foram presos? Porque nós também não fomos. O que nós fizemos de errado? Tem alguma coisa de errado com a gente? Que a gente não mereça sofrer pelo teu nome? Estão entendendo a mentalidade? Em países que ser cristão é também sinônimo de ser perseguido e ser preso, não tem nada a ver com levar vantagens. Ser preso, ser perseguido, ser apedrejado, ser mal falado pelo nome de Cristo é sinal que você está fazendo a coisa certa. Ser lisonjeado, elogiado, apoiado aqui nessa terra, você tem que abrir o olho, porque quem quiser fazer a vontade do Pai vai passar por aquilo que Cristo está falando. Nós estamos indo para Jerusalém. Os próprios chefes, os próprios sacerdotes vão me perseguir e vão me crucificar e vão fazer com vocês também. O Filho do Homem, ele precisa obedecer ao seu Senhor. É o que Jesus declara: o Filho do Homem obedecerá ao seu Senhor. Jesus é o nosso exemplo máximo, não é pastor Jocirley. Jesus é o nosso exemplo máximo, e Jesus obedeceu até o fim. Sei que as provas às vezes doem, e o que Deus requer de você, a posição, é difícil às vezes de suportar. Mas se Jesus ressuscitou, Ele renovará as suas forças. Nenhuma prova é dada para nenhum de nós sem que Deus dê o escape. É o que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios. Você vai suportar, você vai avançar. Depois que ele obedeceu ao seu Senhor, ele vai ressuscitar. Mas para ressuscitar, ele precisa morrer primeiro. Repita comigo: para ressuscitar, ele precisa morrer primeiro. Quer estar na glória com o Pai? O seu eu precisa morrer. A tua vontade precisa morrer. Os teus gostos precisam morrer. O teu eu precisa morrer. Você não é mais o Senhor da sua vida. Quer ressuscitar? Quer morar na glória? Quer receber um novo corpo? Quer eternidade? Quer a salvação para a sua vida? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a todo dia. Alguém tem que tirar uma foto disso, irmãos. Jefinho dando aguinha na boca do Rafael. Na irmã, cadê? Na irmã? Já recebeu a aguinha na boca, assim? Em nome de Jesus, não. Está ali um servo, né? Dando uma aguinha na boca do Rafael, sem se preocupar com o que os outros estão olhando, estão vendo ou não. Para ressuscitar, ele precisa morrer primeiro. Nada de eu, nada de no meu jeito, não na minha força, não no meu poder, não no meu pulso, não na minha hora, não no meu tempo. A melhor coisa que alguém pode alcançar no reino é chegar à posição de servo. E se você tiver esse nome de doulos,
de ministro, de escravo, que é isso que significa. Eu lembro que antigamente tinha um grupo chamado Dulos, que eu gostava muito das músicas deles, e significa exatamente isso. Escravo é o nível mais alto que um cristão consegue chegar, ser escravo de Cristo, ser escravo do Evangelho, ser escravo da missão. Essa semana Gabriel falou para mim assim: pastor, pelo amor de Deus, coloca um ar-condicionado aqui dentro, que a gente não está aguentando tocar bateria ali não, o senhor não faz ideia. Eu falei: faço ideia. E aí a gente tem que realmente mexer na energia aqui da igreja, ver o que está acontecendo, e tem que realmente melhorar a condição para que alguém toque bateria ali. Mas há anos eles estão sentindo esse calor ali. Alguém tem que servir para que a gente tenha uma música excelente. Alguém tem que ficar tocando e ao mesmo tempo tentar prestar atenção na mensagem. Eu não consigo de jeito nenhum fazer duas coisas ao mesmo tempo, prestar atenção na mensagem e tocar. Se eu fosse ele, eu estaria viajando completamente, pensando em qualquer outra coisa, né? Alguém tem que fazer isso. Servos não têm exigências. Você pode falar isso para você? Servos. Fala para dentro de você: Senhor, me desculpe, eu tenho exigido sim algumas coisas. O pedido de uma mãe, na caminhada, como eu falei aqui, a esposa de Zebedeu faz uma coisinha de mãe. Mãe quer sempre o melhor para os filhos. Mãe quer proteger os filhos. A gente tem que entender que a gente não pode crucificar a mãe de Tiago e João. Ela quer uma coisa boa para os filhos, né? Mãe quer sempre o melhor. A mãe, né, ela coloca ali debaixo das asas. Eu fui lá visitar o Rafael e a mãe dele estava lá perto o tempo todo, guardando, protegendo. E quantas vezes ela deve ficar orando por ele? Chama, puxa a orelha, né? Mas protege, guarda. E o pedido da mãe é um pedido que qualquer mãe aqui faria, qualquer pai faria. Jesus, está aqui meus filhos, estão andando contigo, né? Eles largaram tudo, hein? Podiam fazer faculdade, podiam se tornar doutores. Lembra que o Senhor tirou eles da empresa de pesca deles lá, hein? Deixaram o barquinho deles, o dinheiro, para andar com o Senhor, hein? Lembra então, pelo menos, quando o Senhor estiver lá no seu trono, coloca uma à direita e outra à esquerda. Eles estão desde o começo contigo. Lembra? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro é muito bravo, muito nervosinho, mas Tiago e João são bonzinhos. Coloca do lado do Senhor, pedido. Aí Jesus responde: vocês não fazem a menor ideia do que vocês estão pedindo. Vocês estão prontos a beber do meu cálice? Ou seja, lembra da frase? Se for possível, faça o quê? Passa de mim esse. Vocês estão dispostos a ir para a cruz igual eu estou indo? Vocês estão dispostos a sofrer o que eu vou sofrer? A resposta deles: podemos. Aí Jesus fala: vocês vão passar por isso mesmo. Você vai ser morto à espada, né? Você, meu filho, vai sofrer mais do que esse que vai ser morto à espada, porque você vai ver todos os seus amigos morrerem. Quer coisa pior? João foi o último a morrer. Ele viu toda aquela geração ser decapitada, queimada, crucificada, de cabeça para baixo, em forma de X. João viu. Foi levado lá para a ilha de Pátmos, foi exilado. Diz a história, né? Que ele fugiu de um latão de óleo fervendo. Morreu isolado. Jesus fala: vocês vão passar pelo mesmo cálice, mas esse negócio de colocar a direita e a esquerda, Jesus, não, olha a humildade de Jesus. Isso não cabe a mim, isso cabe ao meu Pai. Eu sou exemplo de servo para vocês. Pedimos e queremos coisas sem ter a menor noção que estamos pedindo. Pedimos e queremos coisas sem ter a menor noção do que estamos pedindo. Aquele que é muito dado, muito será
cobrado. Aquele, né, que recebe muito, vai ser mais cobrado ainda. Muitas vezes é melhor ficar na posição que está. Tiago capítulo 4, versículo 3, Carlos Henrique. Diz o quê? Pedem, mas não recebem, porque pedem com mais intenções, com o fim de gastar nos seus. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque vocês estão pedindo errado, estão pedindo nos seus prazeres, mas aquilo que tem que se pedir é diante de Deus com amor, com carinho, com o coração aberto. Nós vamos trabalhar algumas culturas aqui esse ano. Cultura da oração. Todas as reuniões nós temos que ter momentos significativos de oração. Cultura do discipulado. Mas uma cultura que eu quero ver reverberando é a cultura da gentileza. Querer servir o outro, querer ser educado com o outro, não responder asperamente, querer ser gentil. Isso condiz a um cristão que deseja dar um bom exemplo. Perceba que Tiago e João, aquela mulher, eram boas pessoas. Bons discípulos também erram e podem ser influenciados negativamente por pessoas bem intencionadas, porém totalmente equivocadas. Lê comigo, tá? Porque é isso que acontece todos os dias, quando você se torna um discípulo de um pastor que não conhece você. Pastor que não conhece você, não conhece sua família, não te acompanha, não sabe como que é o teu coração, não sabe dos teus sofrimentos, e lança aquela mensagem lá na internet, e você começa a seguir aquela pessoa, você se torna ovelha daquela pessoa, mas aquela pessoa não cuida de você. E às vezes aquela pessoa nem sequer tem um compromisso com Deus, com o Evangelho de verdade, mas aquela palavra vai diretamente ao seu coração e se torna um conforto. E acontece aquilo ali, ó. Bons discípulos também erram e podem ser influenciados negativamente por pessoas bem intencionadas, porém totalmente. No caso aqui, quem estava influenciando Tiago e João? A mãe, super bem intencionada, porém totalmente equivocada. Quem vai prestar conta de vocês nesse tempo? Sou eu, é o pastor Dalci, é a pastora Antônia, nós que somos os pastores da igreja. Então eu vou prestar conta sobre a tua vida, não sobre a tua alma, que a tua alma é independente, você toma uma posição diante de Cristo, mas sobre a tua vida, sobre as ovelhas do Pai que Ele deu para cuidar, eu vou prestar conta. Bons discípulos também podem errar. Bons discípulos se frustram, achando que, poxa, Deus prometeu, Bianca pregou isso aqui domingo. Muita gente que recebe palavras mentirosas, e a pessoa acha que aquilo é verdade, e depois questiona, Deus me prometeu e não aconteceu, porque não foi Deus que prometeu, porque Deus não é homem para mentir. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, e é muito claro, não é nada absurdo. Se eu, que sou professor do Estado, vai procurar saber quanto ganha um professor do Estado? Pelo menos lá na documentação lá, um professor do Estado de 16 horas ganha menos de R$2.000. Sendo pastor da Ibro, que vocês sabem qual é o meu salário. Se eu aparecer com uma BMW ali na frente, tem algo de errado, tem não, irmãos? Aí alguém profetiza sobre a minha vida que eu vou um dia, daqui a um tempo, estar dirigindo uma BMW. O que é que tem que vir na minha mente? Você vai deixar de ser pastor e vai trabalhar como manobrista. Você vai deixar de ser pastor e vai trabalhar numa agência de carros caros. Fernando falou assim, provavelmente você vai morrer no mesmo dia, você não sabe dirigir, que dirá uma BMW, né? Irmãos, para poder, esse sonho mirabolante, tem que ter uma explicação, e tem algumas pessoas que pensam coisas mirabolantes, que não tem nada a ver com elas, e acreditam que foi a vontade de Deus. Na virada do ano, irmã Ana Maria veio de uma maneira tão bondosa comigo, me abraçou. Cadê a irmã Ana? A irmã está ali. Me abraçou e falou assim, Deus abençoe meu amado, Deus abençoe meu irmão, profetizo sobre a tua vida um ano de bênção, que você vai ser abençoado, onde você colocar a planta do seu pé vai ser abençoado, você vai ser uma bênção.
Quando ela estava falando, veio uma criança correndo, cara, esbarrou no refrigerante que ela estava na mão, jogou tudo no meu pé. Falei, comecei com o pé direito. Mana estava me abençoando. E eu carreguei a bênção dela para o meu coração. Amém, mana? Mas vai aparecer também os obstáculos. E já ficou bem claro. Vocês conseguem imaginar uma criança pensando assim: eu vou esbarrar no refrigerante só para molhar o pé do pastor? Não, acontecem as coisas que as pessoas não querem fazer. A gente é magoado, a gente é machucado. Às vezes sem até o outro ter intenção e às vezes com a intenção. Mas isso não vai mudar nada. Sabe por quê? Os irmãos de Tiago e João eram discípulos. Aliás, os irmãos eram Tiago e João, discípulos maravilhosos. Mas eles eram o quê? Humanos. Eles estavam pedindo algo ao Senhor de maneira equivocada, porque eles eram humanos. E como ser humano, a gente vislumbra as coisas, a gente quer ter o melhor. E nem sempre a gente entende essa posição de servo, que o próprio Jesus chama a gente de amigo. Como que é ter Jesus como amigo, mas ao mesmo tempo ser servo dele? Isso não mostra quem você é, isso mostra a qualidade do seu Senhor, amém? Que Ele é tão bom, que mesmo sendo Senhor, te trata como amigo. Isso não está falando da gente, nós somos ruins. Nesse livro Confissões lá do Agostinho, entre as orações dele, ele cita uma que ele não lembra dos pecados que ele cometia quando ele era bebê, quando ele era criança. E a Bíblia fala que em pecado, fui concebido. Então, desde pequeno nós temos pecados, mesmo que inconscientemente. Ele falou que ele não lembra dos pecados que ele cometia. Mas ele já teve a oportunidade de reparar uma criança fazendo cara feia com o seu irmão de leite, porque ele não queria dividir o seu leite com uma outra criança. Criança faz pirraça, criança pode ser rebelde, criança pode fazer um monte de coisa errada, pode ou não pode? E faz. O pecado está em nós. Pensa nisso, você não pode ser senhor, porque você é ser humano. Um pastor, ele não é o seu senhor, ele é apenas um ser humano igual a você, que precisa estar numa posição de servir. No reino de Deus, o maior é o que mais tem disposição para servir. Juntos? No reino de Deus, o único título e ministério que não podemos abrir mão, qual é? Sai daqui com essa disposição: Senhor, de que forma eu vou te servir? Não pensa que servia só aqui dentro do templo. Servia andando de moto, abençoando pessoas. Servia como enfermeiro. Servia dirigindo caminhão, dirigindo ônibus. Servia na vassoura. Servia na obra. Servia oferecendo água para alguém. Aquilo que a Rafael passou ali agora, de alguém dar aguinha na boca, é o que ele mais faz no CTI. Limpando baba dos outros, tocando fralda. Está tendo a oportunidade de ser cuidado daquilo que ele faz. Servir. O único título e ministério que não podemos abrir mão é o de servir. É o que o texto está dizendo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Eu termino a minha palavra com alguns comentários meio pesados. Não se ofenda. Você não veio para cá para ser ofendido, mas também não veio para ser acariciado. Então receba a palavra no teu coração. Na igreja, no requisito servir, nós temos no mínimo 4 tipos de pessoas. Ouça. Na igreja, no requisito servir, nós temos no mínimo 4 tipos de pessoas. O primeiro é o empregado. Só faz alguma coisa se ganhar algo em troca. Aí eu faço, mas o que eu vou ganhar com isso? Às vezes não é salário não, é fazendo barganha com Deus. Senhor, eu faço isso, o Senhor vai me dar o quê? Eu estou aqui.
o Senhor praticamente fala assim: o Senhor tem a obrigação de fazer isso por mim, porque eu estou servindo todos esses anos ao Senhor. Então é o empregado, ele não sabe que ele é servo, ele só faz se ele ganhar algo em troca. Fiz, ninguém me elogiou. Fiz, ninguém falou meu nome. Esse é o empregado. 2, o profissional só faz o que gosta, pois é especialista em uma área específica e diz que foi chamado por Deus e não pode fazer outra coisa. Também tem um profissional que ele só vai fazer aquilo que ele acha que ele é especialista. Então, o meu querido aqui vai falar assim: eu sou tecladista, eu não posso carregar água, porque aqui, pelo amor de Deus, eu já toco teclado, sou especialista. Esse não é servo. Nem o empregado é servo, nem o profissional é servo. Terceiro, o patrão. Esse diz que foi chamado para mandar, e na maioria das vezes assume o lugar do Senhor. Também não é servo, só manda, nunca faz. Quarto, o servo. A sua única escolha é servir. Será sempre útil onde necessitar de um, aonde precisar de mim, ali eu estarei. O servo, ele é sempre dedicado para realizar o que poucos querem. É sempre dedicado para realizar o quê? O que poucos querem fazer. Servo não faz o que gosta. Servo tem prazer em obedecer ao seu Senhor. Lucas 9, 23 a 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Um servo, ele tem prazer em obedecer ao seu Senhor. Avalie a sua vida nessa noite. Qual é a sua disponibilidade, qual é a sua disposição, de fato, para servir? Ou você tem feito o que você gosta, ou você tem vivido da forma que você quer. Se você está vivendo da forma como você quer, pelas decisões que você tomou, tem algo de errado. Não, eu sou super feliz na igreja, eu sou realizado naquilo que eu faço o que eu gosto. Reveja, tem algo aí que está... tem algo diferente. Eu vou dar um exemplo sobre a minha vida. Eu não faço o que eu gosto. Eu vou dizer o seguinte, que eu não sou a mesma pessoa em todos os lugares. Eu faço aquilo que Deus manda. Mas as pessoas que me conhecem de perto vão entender que eu não faço só o que eu gosto. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de multidão. Eu gosto de lugar mais reservado. Há anos que eu estou no meio de multidão. Dou aula numa escola que tem mais de 700 alunos. A igreja tem mais de 300 membros. Eu não gosto de barulho. Sou uma pessoa que gosta de som muito baixinho, de pouco barulho. Eu não gosto de exposição, de estar exposto. Eu não gosto de falar em público. Estou indo contra tudo que eu faço. Eu não sou festeiro. Eu não gosto de estar em festas. Mas faço pelo menos uns 10 casamentos por ano. Todos eles têm festa. No trabalho e no ministério, eu sou uma coisa.
E em casa eu sou outra. Em casa é silêncio, quarto, mais meditação, mais reflexão. Os vizinhos nem sequer ouvem música, louvor. Lá em casa é muito silencioso. É o meu jeito. Mas Kate não. Kate é uma pessoa só. O jeito que ela é aqui, ela em casa não trabalha. Gargalhada alta, né? Gosta de falar alto. É do jeito dela assim mesmo. Do jeito que Kate está ali, é ela em todos os lugares. Mas em todas as igrejas que eu pastoreei, alguém feriu Kate covardemente. Na maioria das vezes a igreja nem soube, mas alguém a feriu. Sabe por quê? Por que ela é ferida? Para me atingir. Porque eu não respondo ofensas. Eu entendi que quem vai me defender é Jesus. O meu advogado é Cristo. E ela entendeu isso junto. Então mesmo ela não merecendo, porque essa é a pessoa, ela é perseguida, ela é ofendida, para atingir a gente. Minha guerra não é contra a carne ou sangue. Então a vontade é muitas vezes nunca mais colocar o pé em determinados lugares. Mas a gente não faz o que a gente gosta. A gente faz o que o Senhor manda fazer. A maioria das pessoas que atingem o outro não são felizes. A infelicidade faz com que você atinja o outro. E às vezes faz a gente sangrar. Mas Deus vem e trata a gente. E no final das contas, Kate sempre volta a ser quem ela é. E as pessoas que mais atingem são mais o quê? Atingidas. Quem é infeliz e fere o feliz se torna mais infeliz ainda. Porque existe uma coisa chamada lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Então não é fazer. Quem é que faz o que gosta? O inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Servo faz o que precisa fazer, porque o Senhor mandou fazer. Fique de pé, por favor. Coloca a mão no seu peito aqui, ó. Não é obrigado a fazer. É só se você quiser fazer uma oração comunitária, em comunhão, em comunidade nessa noite. E se colocar como um servo e sair daqui pronto para uma virada de chave em 2026. Repita comigo se você quiser, em casa ou aqui. Meu Senhor Deus, me perdoe por não reconhecer que a Tua presença é o suficiente. O bem mais precioso que eu tenho aqui é ter um Senhor para servir. Hoje eu quero te pedir uma coisa. Eu quero ter prazer. Eu quero me sentir realizado, realizada, fazendo o que o Senhor quer. Porque o Senhor é tão bondoso que vai me dar condições de servir exatamente dentro do dom, do talento que o Senhor mesmo me deu. Mas eu não quero fazer com essa motivação, fazer o que eu tenho como talento, fazer conforme o meu dom. Eu quero fazer porque te servir é a melhor coisa que um servo pode fazer. Eu quero te pedir perdão
pelas minhas exigências. Eu quero te pedir perdão quando, mesmo sem pensar, fiz exigências contra os meus irmãos, contra outros servos que são tão pecadores como eu. Nessa noite, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu quero agradecer, mesmo sendo um servo ruim, infiel, o Senhor nunca me desprezou, nunca me mandou embora e nunca me abandonou. Receba a minha vida diante de Ti, porque nesse ano eu quero celebrar mais a simplicidade de sentir a Tua presença em qualquer lugar e em qualquer momento. Em nome de Jesus, amém. De pé como você está, eu queria adorar o Senhor junto com você. Nós vamos adorar juntos. E eu queria que você fizesse algo. Eu queria que você saísse do seu lugar e servisse as pessoas com um aperto de mão, com um abraço, com uma palavra. Eu quero chamar a irmã Rita de Cássia. Vem cá, por favor. Aqui à frente. A irmã Rita de Cássia, ela veio de Itaboraí, da Igreja Batista de Itaboraí. E ela está morando aqui em Rio do Ouro. E ela já vem frequentando alguns cultos. E ela deseja ser membro de nossa igreja. Amém? Eu não quero que ela seja vista mais como uma visitante em nosso meio, mas como alguém da casa, alguém querida, alguém amada. Quero que ela viva uma experiência extraordinária nesse tempo que o Senhor trouxe ela e a sua família. Que aqui ela tenha pessoas para servi-la com o dom e que ela tenha motivação também para servir. Ela vai descer e vai receber os abraços dos irmãos. Enquanto vocês se abraçam, se cumprimentam, saem dos seus lugares. Mas eu queria pedir uma coisa. Se você precisa pedir perdão a alguém, faça isso nessa noite. Se você precisa se redimir com alguém, faça isso nessa noite. Seja as pessoas mais próximas, de longe, da família ou não, amigo, não amigo. Mas se você quiser só abençoar também, faça isso. Seja instrumento nas mãos do Senhor. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que o Senhor te abençoe. Pode descer, minha amada. E os irmãos podem abraçá-la enquanto nós louvamos. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou um escravo da Tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro em Tuas mãos. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo Teu querer. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos. Minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro,
sou barro em tuas mãos. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Ó Senhor, tu és meu Deus, és o oleiro e eu sou barro. Ó Senhor, tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo teu querer. Faça em mim, Senhor, Segundo teu querer. Próximo sábado pela manhã, piquenique evangelístico, embaixadores do rei e mensageiros do rei, na praça do Green Valley, saída às 8h30. Então, mensageiras e embaixadores do rei vão para a praça do Green Valley e vão fazer um piquenique evangelístico no sábado. E 4h, os irmãos que vão fazer o curso de liderança devem estar aqui. Estende a mão assim, ó, na posição de receber. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação e direção do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, de agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: vão com Deus, Deus abençoe, ótima semana. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações.